porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos auxilie nos nossos propósitos de elevação e de paz. Normalmente, quando nós vamos fazer uma viagem, nós escolhemos o vestuário, as peças de que nós necessitamos, de acordo com o lugar para onde nós iremos. Se vamos para um lugar frio, as roupas serão pesadas, serão quentes. Se vamos para um lugar onde predomina o calor, as roupas serão leves. Isso quando nós fazemos as nossas viagens aqui, que a depender das condições da criatura, são muitas, durante uma existência, uma reencarnação. Mas um dia nós faremos uma viagem, aquela que nós esperamos que demore muito, nós faremos uma viagem para um outro lugar, para o plano espiritual. E o que será que tem valor lá? O que nós levaremos nessa viagem? Uma vez que todos os elementos da materialidade, que tanto estimamos, e que muitos de nós perdemos praticamente a existência, acumulando coisas, indo daqui para acolá, sem nos interessarmos efetivamente pelo espírito imortal que somos cada um de nós. Então, nesta longa viagem, levaremos conosco o que tivermos feito de nós, intrinsecamente. Levaremos conosco os valores espirituais que porventura tivermos desenvolvido. Se não os levarmos, teremos de esperar uma nova oportunidade para realizar aquilo que já deveria ter sido feito, de modo que nos tornássemos mais rapidamente as criaturas felizes, conforme nós desejamos. Eu anotei aqui alguns elementos por causa da memória. Depois do 60, ela já não é mais a mesma coisa. Então a nossa bagagem é constituída de virtudes e de defeitos. Os defeitos, as imperfeições também são bagagem. São bagagem negativa. Aquela que nós não desejamos. Aquela que não irá nos felicitar no lugar para onde nós vamos. Então qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é a de nos desfazermos dela durante esta viagem que nós estamos vivenciando, enquanto esperamos por aquela maior e mais demorada. Que são as nossas imperfeições, os nossos defeitos, que nós deveremos trabalhar arduamente para eliminá-los. Certamente, nós cometeremos muitos erros ainda, por conta da condição em que nós nos encontramos, porque a condição espiritual em que nós estamos, ela é muito acanhada ainda. O homem desenvolveu-se tremendamente no aspecto intelectual, mas moral e espiritualmente, nós temos um retrato da humanidade no nosso dia a dia, naquilo que nós verificamos através da mídia. Terceiro milênio, o homem já em 69, se não me falha a memória, já visitou a Lua e nós estamos ainda movendo guerras de todas as maneiras, ainda cheios de incompreensão, de impaciência, de preguiça, de inconveniências. Então, o plano espiritual lúcido e benfeitor, que nos deseja melhores e maiores espiritualmente, apela para o nosso bom senso, de modo que nós façamos esse trabalho interior, que mergulhemos em nós mesmos, que nos observemos para ver aquilo que é bom, de modo a ampliar. O que é perturbador e negativo, abandonar ao longo do caminho. Certamente, nós não seremos plenos nesta vida e nem nas próximas. É um longo caminho. É o mais longo, o mais difícil de todos os trabalhos. O trabalho do embelezamento interior, da auto-habilitação espiritual. Mas nós podemos realizar muito se nós tivermos a preocupação, uma preocupação espiritual conosco, um tempo espiritual para a nossa vida.
no meio a essas correrias tantas. Então a lei da vida é aprender, crescer, superar-se para favorecer indistintamente. Então eu devo aprender, buscar os elementos propiciadores para esse crescimento. Depois, eu tenho, esses elementos visam ao meu crescimento, naturalmente. Depois vem o exercício, porque tudo na vida se obtém pelo hábito, tudo se obtém pelo exercício. Então, eu me interesso espiritualmente pela minha vida, vou buscar os elementos propiciadores desse crescimento e começo a exercitar dentro daquele binômio erro e acerto, porque nós vamos errar muito ainda. Mas se nós tivermos o foco, que é a palavra do momento, né? Nós tivermos o foco no nosso crescimento interior ainda nesta reencarnação, se Deus nos conceder alguns anos, muito nós podemos realizar em nosso e em benefício coletivo, benefício geral. Emmanuel tem um pensamento que diz o seguinte: não será a Terra um magnífico carro cósmico, onde nós estamos a fazer a viagem educativa, uma viagem educativa? Não é a Terra é um grande carro cósmico, onde nos encontramos, a humanidade, para fazer essa viagem educativa, a viagem do autoaperfeiçoamento, do embelezamento interior, porque Deus nos concedeu tudo, absolutamente tudo o de que necessitamos para o nosso crescimento. Deu-nos a vida, a inteligência, consciência para orientar a inteligência, o livre-arbítrio, deu-nos casas, pessoas, meio de locomoção, oportunidade de estudar, de aprender, de realizar, tudo. Nada nos faltou. Se alguma coisa falta presentemente, de duas uma. Ou nós malversamos o tempo, malbaratamos, abusamos, e agora estamos em regime de carência, ou trata-se de espíritos amadurecidos, vivenciando determinadas circunstâncias constrangedoras para o seu melhor aprimoramento. Mas as palavras do Emmanuel, que eu não quero trair com a minha memória, as palavras dele são as seguintes: não será a Terra comparável ao grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? É bem isso. Qual é a meta da vida? Qual é a finalidade, o fundamento da vida? É apenas um: o nosso crescimento interior. Tudo mais é circunstancial. Jesus veio aqui para mostrar o rumo, apontar o caminho, só para isso. E convidou-nos a que carregássemos a nossa cruz, tanto quanto ele fez com a dele. Aceitou o título de mestre porque, na realidade, era o que ele era fundamentalmente, o maior mestre da humanidade em todos os tempos. Apontou-nos um rumo de felicidade, o caminho da luz. Agora, esse trabalho é nosso. E não se fará apenas com o comparecimento em reuniões como esta, muito importantes para a nossa vida, sem a menor sombra de dúvida. Mas esse é apenas o primeiro passo. A Igreja Católica, o templo protestante, o pagode chinês, que não é o samba, é a construção, o templo hinduísta, apenas o primeiro passo, onde nós viemos recolher informações e o convívio salutar com os benfeitores da vida maior para nos fortalecer ao tempo em que o rumo nos é apontado para a grande vitória sobre nós mesmos. Certamente nós erramos muito. O próprio Emmanuel tem um pensamento que diz o seguinte: quem de nós não gostaria de retornar no tempo para jogar na cesta do esquecimento aqueles males, aquelas loucuras, aqueles desequilíbrios que nós fizemos? Todos nós. Mas não é impossível voltar. Como disse o venerando Chico Xavier, eu não posso retornar no tempo para fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo final. E devo, para a minha alegria e daqueles que convivem comigo. Porque quando eu melhoro, melhora a minha casa, melhora tudo em torno da minha vida. Não será o desgaste do corpo um aviso permanente? Por isso que a espiritualidade nos chama de crianças espirituais. Porque é o que nós somos efetivamente. Quando se fala em desencarnação, os mais educados ouvem com uma certa tolerância. Os menos preparados se retiram. Quer dizer, como se fosse algo separado da vida.
é apenas o capítulo final de uma vida, de uma etapa reencarnatória, de uma vida seriada. É apenas isso. Mas ela faz parte da nossa vida. Evidentemente que ninguém irá agir masoquistamente, pensando nisso, falando assim, óbvio que não, mas sabendo fazer de conta que não existe. Porque um dia nós seremos contemplados com a viagem de retorno. Claro que ninguém quer, eu também não quero. Mas aí não tem querer. Não tem como. Então, de alguma maneira, nós deveremos, de quando em quando, nos lembrar que estamos aqui de passagem e que a nossa função é nos tornar criaturas melhores, homens melhores, mulheres melhores, jovens melhores. É a finalidade da nossa existência, para que haja compensação emocional do outro lado da vida, para que nós nos sintamos felizes. Porque o tempo passa, ele está passando muito rapidamente. E nós temos um grande trabalho a realizar na nossa vida. É preciso que nós nos descontentemos. É preciso que nos aborreçamos no combate com as nossas imperfeições. Sair da chamada zona de conforto para se tornar uma criatura melhor. Então, há um trabalho muito grande a fazer. E ninguém o fará por nós. Muito se louva atualmente, nunca se falou tanto em Jesus como nestes dias. E, no entanto, é ele, segundo Joana de Ângeles, um espírito, ainda um grande desconhecido da humanidade, porque ele não fez morada aqui ainda. Ele quer, há muito tempo, mas não fez morada, não veio daqui para cá. Permanece na zona do intelecto, do conhecimento exterior, dos aconselhamentos, dos muitos livros que nós lemos. Mas e a vivência? Nós precisamos começar a combater aquelas coisas que nós não temos combatido, porque isso acontece, inclusive com nós, os espíritas. Uma determinada barreira, nós caminhamos até um certo ponto. Repare, até um determinado ponto. Nós lemos muito, nós aconselhamos, nós trocamos livros, nós fazemos parte de feiras, de congressos, de congraçamentos, enfim. Mas é isso. Que diga a alguém alguma coisa que nos aborreça ou nos descontente. Um agrado, uma descortesia. E o que acontece? Como é que está lá dentro? Recebe tranquilamente, na boa, pedindo em pensamento para a criatura que está desequilibrada e tal, ou é outra coisa que ocorre? Então, assim, nós caminhamos, eu tenho essa impressão, porque isso ocorre comigo, nós caminhamos até certo ponto, que são também elementos de exterioridade importantíssimos. As mensagens que nós lemos, sempre, né, elas têm um conteúdo que nós ainda não vivenciamos. Quer dizer, é claro que isso não vai acontecer nesta reencarnação, nem nas próximas, de maneira plena, integral. Mas nós precisamos nos esforçar mais. É necessário. O doutor Alírio de Cerqueira diz o seguinte, eu vou tentar compor porque eu não tinha me lembrado. Entre a dor e aceitar a nossa realidade e a dor da fuga, nós preferimos a dor da fuga. Aceitar a realidade. Quando uma pessoa nos chama a atenção, olha, você aceitar, não, eu realmente fui descortês, me desculpe, eu vou tentar ser melhor. Quem faz isso? Então nós preferimos, ante a dor do reconhecimento das imperfeições, das inconveniências, nós ficamos com a dor da fuga. A primeira é uma dor bastante pronunciada. A segunda é supostamente mais suave, mas judia mais. Porque aquele descontentamento interno, aquela coisa que nos falta, é exatamente a vivência. Um tanto mais. Nós chegamos até, comparável à praia, né? O mar chega até ali, dali não vai. Mas nós precisamos ir mais em frente. Então, o que fará isso conosco? Duas coisas fundamentalmente. O trabalho da autossuperação, que é o primeiro e mais urgente, e o trabalho em favor do próximo.
É muito mais fácil realizar para o próximo do que realizar em nós. Que, de certa forma, procure entender o que eu estou dizendo, de certo modo, é um trabalho exterior, espiritual, todo ele, tremendamente importante, mas, de certo modo, é exterior. É mais fácil realizar para fora do que aqui dentro. Mas chegou um tempo em que já nós não podemos mais desconsiderar. A espiritualidade é unânime em informar isso, né? O próximo é a nossa ponte para a nossa felicidade. É a bagagem, né? Estes favores, estes congraçamentos, esses auxílios, é a bagagem que nós levaremos. Importantíssimo. Falavam os companheiros, né? O Walter, falava, o Wagner, desse trabalho, falou agora o Tony também, do trabalho que está sendo realizado, importantíssimo. Créditos espirituais nossos vão compor a nossa bagagem quando nós partimos para o outro lado. Mas, juntamente com isso, a autoapreciação. Como é que eu me comporto? O que eu falo? O que eu penso? Eu tenho combatido, procurado dar um novo rumo aos meus pensamentos? Eu atendo às leis estabelecidas? Isto é que não está sendo feito pela insistência da espiritualidade. Através da literatura, dá-nos a entender que isto não está sendo feito como deveria. Certamente nós fazemos, hora ou outra, tal, mas de uma maneira muito ligeira, muito superficial. E a mala destinada a esta viagem, a do autoencontro, a outra do favorecimento para o próximo, está bastante composta, bastante bem composta. Mas a outra ainda está tímida, né? Então é preciso que nós observemos estas coisas. O trabalho da caridade, para nós e para os outros, é que dará a tão sonhada felicidade que nós desejamos. Certamente nós estamos muito melhores agora do que já estivemos. Eu faço uma análise da minha vida, de quando em quando. Eu tenho mais tempo, eu sou sozinho, eu tenho mais tempo. As pessoas que têm filhos e tal, a coisa é mais corrida, é mais problemática. No entanto, a minha responsabilidade é maior, né? Porque eu já não tenho esses comprometimentos. Tenho outros, mas não tenho esse. E a minha responsabilidade é maior. Então, eu me pego, faço uma análise, né? Do meu comportamento há 30, 40 anos. Eu tenho em torno de 40 anos de doutrina espírita. Os primeiros tempos, era só ler e falar, não fazia nada. Mas a mente vai se tornando lúcida e ela cobra. Daí a importância do estudo, do conhecimento, porque o indivíduo fica desassossegado a partir daquilo. Quando nós temos os primeiros anos de espiritismo, as primeiras leituras e tal, corre tudo muito bem, a gente continua exatamente como está. Mas à medida que o tempo passa, a consciência, que ganha novos parâmetros, começa a cobrar mais fortemente. E nós começamos a nos sentir insatisfeitos conosco, o que é absolutamente positivo e favorável. Porque quando nós fazemos uma determinada coisa que nos aborrece, esse é um elemento de progresso incontestável. Porque antes, não sabemos quanto tempo antes, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 30, 40, nós cometíamos os erros e nos sentíamos felizes. Uma pessoa falava uma, falava 3 e ficava feliz. Pelo pensamento rápido, pela forma rápida de desconsiderar. Mas hoje, se nós fazemos, dá-nos tristeza, desencanto, sinal de progresso. Então nós precisamos nos descontentar. Quem é que vai se aproximar de mim? Eu pai continuar. Estava pensando que era o. Então, é um sinal de progresso que nós temos. Né? Porque o Espírito Joana de Ângeles tem um pensamento que diz o seguinte: surpreende-te, ela é muito incisiva, ela é muito severa. Surpreende-te quando tudo te correr muito bem e muito favoravelmente. Porque nós reclamamos dos problemas, mas nós não deveríamos reclamar.
Porque o problema é um fator de promoção espiritual de cada um de nós. Então, se está tudo redondinho, está tudo muito bem, correndo tudo muito favoravelmente, fique esperto. Porque nós reencarnamos, claro, há períodos mais tranquilos, etc. Mas nós reencarnamos para facear problemas oriundos do mau uso do livre-arbítrio em etapas vencidas, em outras vidas, outros da convivência, na vida de relação, e outros em razão de como nós recebemos os desafios e os problemas para a nossa vida. Então são muitos os problemas. E eles são importantes porque eles nos tornam mais lúcidos, mais empreendedores, mais espertos, digamos de uma vez. E se tudo estiver muito bem, então alguma coisa pode não estar muito certa, porque o espírito que está efetivamente em vias de crescimento, ele enfrenta problemas quase que constantemente. E esses problemas vão torná-lo mais robusto, mais forte, mais empreendedor. E tudo isso compõe a bagagem da nossa viagem. A bagagem da não reclamação, a bagagem da aceitação. Nós temos aí um tempo, estamos vivendo tempos difíceis. Nunca foram tão difíceis num plano global como está sendo agora. Então, nós temos aí o problema da água, muito sério, e que se não fosse a bendita política, já estaria sendo racionada há muito tempo, porque antigamente já o foi, e nós não tínhamos chegado onde nós chegamos. E nota-se ainda muito desperdício, etc. Então nós temos um trabalho que é enxergar as outras pessoas, enxergar as outras carências e a necessidade geral. Nós temos de nos adaptar a essas circunstâncias difíceis que batem a nossa vida e ter uma resposta positiva para essas circunstâncias todas. Será a nossa bagagem. Então nós temos de nos melhorar, colaborar com a nossa, com as vidas alheias, sempre. Dizem os amigos espirituais, o trabalho na caridade, como quer que se apresente, de qualquer maneira, o trabalho na caridade, para nós e para os outros. Porque o trabalho na caridade nem sempre é assim, mas ele deveria começar conosco. O trabalho na caridade deveria começar conosco, através da autoobservação. Se eu quiser crescer espiritualmente, efetivamente, há muitas maneiras de crescer espiritualmente. No trato com a família, os filhos, o trabalho que dão, as lutas todas, no campo profissional, a vida é um elemento promocional do espírito. A par disso, nós temos o elemento caridade, conforme nós falamos. E juntamente com isso, a caridade para conosco. Qual é a maior caridade que eu posso fazer em relação a mim mesmo? Se não é o meu autoaperfeiçoamento. Porque à medida que eu me melhoro, tudo em torno da vida melhora também. Eu me torno melhor, melhora a minha casa, melhora a comunidade. Então, a nossa bagagem deverá levar elementos como estes, propiciadores desse crescimento. Disse um amigo espiritual, o remédio, a caridade, o trabalho na caridade, é um remédio contra os males já instalados em nós. O trabalho na caridade é um remédio contra os males que nós temos conosco. Os problemas físicos, os problemas em família, os desacertos na comunidade, enfim. Essa coisa toda que compõe um quadro mais ou menos perturbador. Então o trabalho da caridade é um remédio instalado contra os males que nós já vivenciamos instalados e vacina contra possíveis outros. Então a caridade que nós façamos em relação às outras vidas e primordialmente em relação à nossa vida é remédio contra os problemas que nós temos agora e é vacina contra os problemas futuros. Vacina por quê? Porque você se comporta melhor e comportando-se melhor, coloca-se a salvo. Então, meus irmãos, nesta viagem longa que todos faremos um dia e que esperamos que esteja muito distante, mas que vai chegar, e às vezes até antes do que a gente espera, nós deveremos levar conosco uma bagagem. Porque nós estamos, como disse Emmanuel, no grande carro cósmico.
Então nós deveremos levar essa bagagem e que ela seja constituída dos elementos espirituais de que nós necessitamos para favorecer a nossa e as vidas alheias. Muito obrigado a todos. Muita paz. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu me ofereço. Que a verdadeira humildade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por ir até as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.